Hello! Esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha vida, dos meus bastidores, das minhas reflexões, tudo que eu aprendi como mulher, dentista, empreendedora, gestora e principalmente como alguém que está vivendo a vida de verdade. Hoje eu quero falar de um assunto delicado, talvez um dos mais íntimos que eu tenha tocado aqui. Eu quero falar sobre a pressão que a mulher sofre depois dos 30 anos. Gente, porque parece que existe uma regra, uma lista invisível que a sociedade entrega pra gente que até tal idade você tem que estar com a vida resolvida, então você tem que casar, ter filhos, ser bem-sucedida até uma certa idade. E a verdade é que ninguém resolve a vida. A vida é uma constante sobe e desce, né? Uma linha que você vai resolvendo e o problema vai acontecendo. A gente vai vivendo, vai escolhendo, vai errando, vai amadurecendo e vai renunciando a algumas coisas, vai construindo outras coisas. Mas as pessoas, elas cobram como se existisse um roteiro único. Quando você começa a namorar, as pessoas vão te perguntar quando é que vai casar, quando casa, quando é que vai ter filho, quando tem o primeiro, quando é que vai ter o segundo, aí depois quando você volta a trabalhar, e aí se você voltar cedo você tá errada, se você parar de trabalhar para cuidar dos filhos também você tá errada. Então, as pessoas elas julgam muito, né? Infelizmente, a sociedade é assim. E eu falo de um lugar muito real porque eu lido com muita gente. E quem é meu paciente, quem me conhece, sabe que eu sou extremamente aberta, espontânea, eu crio vínculo com os meus pacientes. E eles se sentem à vontade para falar comigo sobre o que querem, né? Inclusive, coisas íntimas. E para fazer comentários, e eu amo isso, tá? Tudo bem, assim, é uma forma que eu escolhi, é a abertura que eu realmente dou para os meus pacientes e para as pessoas que me rodeiam. Mas às vezes tem perguntas que, assim, para quem tá escutando pode tocar de uma forma diferente. E eu vou falar isso de um lugar muito delicado, tá? Porque para mim tá tudo bem. Eu não sofro com isso, gente. Não gosto de falar porque, como é algo delicado, quando as pessoas me perguntam quando você vai ter filho, eu falo, a gente tá aí, na hora de Deus. Então, assim, não é algo que eu gosto de comentar muito. Às vezes, quem tá escutando, quem tá falando não percebe que quem tá escutando pode estar sofrendo alguma coisa. Ninguém sabe o que tá acontecendo na vida daquela pessoa. Se a pessoa tá tentando, como eu tive amigas que tentaram muitos anos ter filhos, ninguém sabe se ela tem medo, se acabou de receber um diagnóstico, se o casamento tá em um momento difícil, e, sabe, se tá numa espera frustrada, se a pessoa tá em oração para que aquilo aconteça, ninguém sabe de nada. Eu tô falando de mim, vou começar a falar de mim aqui. Eu, por exemplo, sempre quis ser mãe. Então, gente, desde os 18 para 20 anos, assim, que eu ia no ginecologista sozinha, já perguntava pra ginecologista, vou poder ser mãe, tá tudo bem, olha tudo, quero fazer tudo certo. E eu sempre fiz tudo muito certo, então eu nunca fiz tomar muito remédio, de tomar muita coisa. Eu sempre quis deixar o meu útero mais limpo possível. E assim, eu sempre ouvi da médica, ela até ficava impressionada, né? Ela falou assim, nossa, tá tudo bem, que estranho uma menina tão nova falando isso. E eu nunca fui bloqueada, assim, pra isso. Nunca fui uma pessoa que dizia que não queria, pelo contrário. Eu sempre falei, gente, se Deus mandar um filho pra mim, não importa a circunstância, eu vou amar. Mas também esperei as coisas acontecerem. Então, encontrei a pessoa certa, a gente construiu uma história. E eu acho que a vida, ela tem fases, né? E a gente vive cada fase do jeito que tem que viver. Hoje, quando as pessoas perguntam, o tempo inteiro, as pessoas me perguntam sobre ter filho, isso me toca. Eu não gosto muito de falar, mas porque assim, eu não me considero uma tentante ainda. Mas eu já vi várias amigas passarem por momentos muito difíceis pra conseguir ter filho, assim. E não é porque eu não tenho fé, eu tenho muita fé. Eu tenho certeza que Deus vai trazer, né? Grave isso aí. É a minha promessa. E assim, o que Deus tem pra mim, assim, eu confio plenamente nos planos dele, acredito que antes mesmo de eu nascer, ele já sabia da minha história, já sabia dos meus caminhos, já sabia dos meus sonhos. Inclusive, o próximo episódio vai ser lindo, porque vai ser sobre a fé. Mas eu também sou humana, né, gente? E sim, por eu ser humana, eu tento fechar um pouco disso aí, porque a gente é humano.
E essa pergunta pode doer em algum momento, eu não sei agora. Pra quem tá do lado de fora, dói, assim, ver gente que quando a pessoa não consegue ter um filho, assim, dói em mim, às vezes, porque é muito difícil, acredito que seja muito difícil. Então, assim, é algo que eu não abro muito, porque eu não sei como serão os próximos capítulos. Então, sempre que alguém me pergunta, eu sempre dou uma desconversada, assim. E eu sou muito rodeada de amigas, eu sempre falo, assim, sobre isso. Inclusive, agora em julho é dia da amizade, né? Posso até fazer um episódio sobre isso, porque é muito legal. É a minha relação com isso. E eu fico muito feliz pelas minhas amigas, assim, elas são, nossa. Eu amo acompanhar as fases delas, sabe? Amo. Eu amo criança. Eu acho lindo ver as minhas amigas sendo mãe. Eu acho que a maternidade é um momento muito especial. Mas estar feliz pelo outro não anula a nossa vontade de viver, né? A nossa vontade de ter aquilo ali. E eu acho que isso vale para muita coisa na vida. A gente precisa ter mais cuidado com o que a gente fala com as outras pessoas. Porque nem sempre a pergunta vem com maldade, eu sei disso, né? A maioria das vezes não. Muitas vezes vem com carinho, curiosidade, de costume. Mas a falta de maldade não impede que machuque. Então a gente tem que ter cuidado. Como eu falei assim, no meu caso, não é algo que me machuca. Hoje eu sou muito blindada em relação a isso. Mas pode ser que em algum momento seja. É como chegar em alguém e falar assim, ah, nossa, você engordou, né? Alguém que engordou, você engordou. Talvez a pessoa saiba, talvez esteja lutando contra isso, talvez já seja uma dor. Talvez ela esteja tentando há muitos meses mudar e tem fatores externos, extrínsecos que a gente não tem como controlar. Então, se você não tem nada de bom pra falar, às vezes é melhor não falar nada. E essa frase é muito real. Isso não é sobre viver pisando em ovos, é sobre ter delicadeza, é sobre entender que a vida do outro tem camadas que a gente não vê. E não só como maternidade é uma delas, né, mas tantas outras camadas. Hoje eu ainda, como eu falei, não me considero uma tentante no sentido mais tradicional da palavra, porque minha vida tem uma dinâmica muito específica. Meu marido mora longe, a gente se vê pouco, às vezes uma vez no mês. Então imagina alinhar ciclo, período, rotina, distância, trabalho e a vida. É uma loucura. Não é tão simples quanto as pessoas acham. E a gente ainda vai procurar ajuda, a gente ainda vai investigar, vai entender, vai fazer o que precisa ser feito. Mas tem coisas que não tá no nosso controle. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis a gente aceitar, porque eu sou mulher, uma mulher que trabalha, que executa, que resolve, que decide, que constrói. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma responsabilidade, estou acostumada a fazer as coisas acontecer. Mas existem áreas da vida que não obedecem à nossa agenda. E talvez Deus ensine muito, justamente nesses lugares onde a gente não controla. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre viver com mais tranquilidade, mesmo quando as coisas ainda não estão do jeito que a gente imaginou. E ter tranquilidade não é ter ausência de problemas, tá? Tranquilidade é a forma como a gente atravessa os problemas. Eu tenho dias difíceis, tenho dias em que me estresso no trabalho, inclusive assim, ultimamente tem sido muito difícil. Dias que eu chego em casa, choro, dias que eu tô cansada, frustrada, sensível, mas eu não deixo de acreditar, porque a minha fé não significa que eu nunca vou sofrer. A minha fé significa que eu não estou sozinha quando eu sofro. Deus está sempre comigo. E eu acho que é melhor viver com fé do que sem fé, né? Porque deve ser difícil pra caramba viver sem fé. Não consigo acreditar assim que não consegui acreditar que não tem propósito, que existe um caminho, que existe um cuidado maior, mas quando a gente não entende deve ser bem complicado. Eu acredito que a felicidade está no processo, independente de qualquer coisa. Não em uma vida sem problemas, sem perdas, sem ganhos, sem espera, sem frustração. A vida não é fácil, mas viver é extraordinário, não tenho dúvida disso. E eu tenho aprendido que a gente não amadurece só nos dias bonitos, a gente amadurece muito na dor, nas esperas, nas perguntas sem respostas, nas fases em que a gente precisa confiar mesmo sem ter garantia nenhuma. E talvez por isso esse episódio seja menos sobre maternidade, a ter filhos, e mais sobre respeito. Respeito pelo tempo do outro, pelo corpo, pela história, pelas dores, pelas orações que o outro faz em silêncio. A gente precisa parar de achar que tem o direito de comentar tudo. Nem toda pergunta precisa ser feita, nem toda opinião precisa ser dada.
E nem toda curiosidade precisa ser satisfeita. Às vezes, amar alguém é simplesmente não tocar em uma ferida que a pessoa ainda tá tentando esconder. Então, hoje eu quero deixar esse convite. Pense nos comentários que você faz, pense nas perguntas que você repete, pense nos julgamentos que você coloca na vida do outro. Porque você não pode não saber, mas aquela frase que você dura 5 segundos para outro pode ficar ecoando o dia inteiro. E se você não tem nada de bom, delicado, necessário para falar, talvez o silêncio seja uma forma bonita de cuidar. Porque a vida de cada pessoa tem um tempo. E o tempo de Deus não precisa caber na expectativa de ninguém, né? Ufa! Gente, se vocês estão escutando esse comentário, esse podcast, se fez sentido pra você, então, por favor, joinha, like, comentário, dá 5 estrelas, envia pra um amigo, pra alguém que você acha que deve escutar isso. Se você já segue a gente lá também no Spotify, se não segue, segue, por favor. E outra coisa, esse episódio vai ao ar hoje sem vídeo, porque eu acabei não conseguindo gravar, essa semana foi uma semana difícil, e eu vou fazer um episódio da próxima semana que vai ser sobre fé. Escutem, sério, eu acho que, nossa senhora, Deus tá me tocando pra fazer esse episódio tem muito tempo, eu falei, preciso fazer. E eu fui ontem na igreja e assim, eu falei, gente, eu vou falar sobre a minha fé, vou dar um testemunho aqui. Pronto, é isso. Até o próximo episódio. Beijinhos, tchau, tchau.